pessoal, tudo bem? Se você está assistindo essa aula aqui, provavelmente você tem interesse em evoluir as suas vendas no Mercado Livre. E a maneira mais rápida de você evoluir as suas vendas no Mercado Livre, sem sombra de dúvidas, é acertando na pesquisa de mercado, né? Quando a gente fala de pesquisa de mercado, eu estou falando basicamente de você encontrar produtos que tenham demanda de venda todos os dias. O que muita gente não sabe é que existem dois tipos de pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado para anúncio tradicional e a pesquisa de mercado para anúncio de catálogo. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero me apresentar um pouquinho para vocês de maneira bem resumida, né? Só para a gente já criando essa conexão. Eu vendo no Mercado Livre há 3 anos, eu comecei com pouquíssima verba, e quando eu digo pouquíssima verba, eu tô falando ali na casa dos R$2.000, comecei com a ajuda de amigos, com dinheiro emprestado, comecei do zero, assim como provavelmente você tá começando ou você começou há um tempo atrás. E assim você deve estar pensando, mas para eu ter uma empresa no Mercado Livre, o que eu preciso? Eu preciso ter formação, eu preciso ser bom em vendas, eu preciso ter um histórico, eu preciso ter muito dinheiro, o que eu preciso? Cara, eu vou colocar o meu lado da história e aí você tenta adaptar o seu para você ver se faz sentido. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu trabalhei como balconista, eu atendia o público numa vila que eu trabalhava e era assim, muito tranquilo, era basicamente eu tirava xerox o dia inteiro, eu imprimia boleto, eu fazia essas coisas mais voltadas à papelaria. Eu já trabalhei também como telemarketing, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu ficava o dia inteiro ligando para os outros, tentando vender serviços de internet. Eu lembro que eu tinha uma base gigante para ligar, ligava um atrás do outro e tomava um monte de não o dia inteiro. Só que foi aí que eu consegui fazer minhas primeiras vendas, eu fui criando intimidade com a venda, né? E a partir daí eu fui procurando outros trabalhos, mas eu nunca tinha sido mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Foi um certo dia, quando eu estava trabalhando como jovem aprendiz, que meu primo estava conversando comigo sobre o que eu penso da minha vida para daqui 5 anos. E essa pergunta, ela mexeu comigo porque eu não sabia o que eu pensava, né? Assim como você às vezes nesse momento não sabe o que você quer para sua vida, naquele dia em questão eu também não sabia. E foi aí que eu comecei a falar, putz, será que eu começo a empreender? Será que eu quero administrar a empresa de alguém? O que eu quero fazer da minha vida, né? Foi aí que eu tive contato com o meusucesso.com, que é uma plataforma, né? Eu não sei nem se existe ainda, mas era uma plataforma de vídeos sobre empreendedorismo. Eu falei, caraca, é isso que eu quero para mim. E foi aí que a história se cruzou com a do meu irmão. Ele já tinha uma empresa na época, era uma agência de marketing. Essa agência de marketing, ela estava muito no começo. Se eu não me engano, tinha 1 ano que ela tinha sido fundada e a empresa, ela não tinha nada, basicamente. Ou seja, ele fazia o comercial e entregava tudo. Eu entrei para ser o cara que fazia tudo na entrega. Ou seja, eu era o designer, eu era o programador, eu era o cara do conteúdo, eu era o cara do ads, eu fazia tudo dentro dessa agência e eu aprendi muitas coisas lá. Aprendi a conseguir me virar no mundo lá fora, né? Só que assim, eu trabalhei lá durante 5 anos e aconteceu algo muito importante na minha vida, que foi o dia que eu descobri que eu seria pai. Então isso trouxe um grande significado para mim, porque assim, eu ia ser pai, eu olhava a minha conta bancária, eu tinha R$200 na conta e eu falava, caraca, como que eu vou dar o melhor para o meu filho? Como que eu vou conseguir que meu filho tenha uma infância diferente da minha? Quando eu digo isso, não é que eu tô contando uma história triste aqui, não é que me faltava coisa, não, nunca me faltou nada. Mas, por exemplo, eu não era o cara que comia no McDonald's todo final de semana, ou que eu tinha dinheiro sobrando na conta, meus pais tinham... Não era isso, mas nunca me faltou nada. E eu queria proporcionar algo diferente. Inclusive, é minha missão de vida. O meu sonho, a minha missão de vida é que qualquer Rossini que nascer depois de mim nunca tenha vontade de nada. Então assim, naquela época eu olhei e tinha R$200 na conta, R$300 na conta, eu falei, cara, eu preciso empreender, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer acontecer, e eu encontrei o Mercado Livre como uma forma de renda extra. Eu queria pelo menos fazer R$200 a mais todos os meses, R$300 a mais todos os meses, para que eu conseguisse pagar alguma coisa diferente para o meu filho. E foi a partir daí que eu comecei a empreender, comecei a ir lá para o centro de São Paulo, comecei a aprender pesquisa de mercado, e hoje eu tenho uma estrutura com mais de 3 contas aqui na nossa operação, uma frente de mais de 3 contas, sendo elas 2 Platinum e 1 Gold, e eu vendo milhares de reais todos os dias. Inclusive eu criei métodos de venda, no qual eu ensino outras pessoas também a venderem e prosperarem através do Mercado Livre. Então, de uma maneira bem resumida, essa é a história que eu fiz para chegar até aqui. E agora eu quero explicar para vocês um pouco o que a gente vai falar nessa aula, né? Sobre a pesquisa de mercado de anúncio tradicional e a pesquisa de mercado voltada para catálogo. Mas antes, vamos dividir os dois mundos, né? O que é uma pesquisa de mercado para catálogo e o que é uma pesquisa de mercado para anúncio tradicional? Primeiro, vamos entender o que é um anúncio tradicional. O anúncio tradicional é aquele que você cria seu anúncio basicamente do zero, você sobe as fotos, você coloca a descrição, você monta seu
vídeo, você cria um anúncio totalmente do zero e você passa por um processo de ranqueamento, ou seja, você começa nas últimas posições do seu anúncio e aí você vai subindo ele, provavelmente vendendo mais barato do que todo mundo. Muitas das vezes você vai começar vendendo no prejuízo. Já um anúncio de catálogo, você consegue começar a vender ganhando dinheiro, ou seja, você consegue encontrar anúncios que mais pessoas estão disputando. Por exemplo, vamos imaginar que essa chave aqui seja um produto que você quer vender. Imagine que eu vendo, você vende, mais 3 pessoas que estão aqui vendem esse mesmo produto. Ao invés de entrar num anúncio tradicional, a gente entra juntos em um anúncio e ganha quem tem as melhores condições. O que são as melhores condições? Na maioria das vezes, preço. Tá? Só que tem outros fatores que determinam quem vai ganhar nesse catálogo. Então, por exemplo, o método de entrega, às vezes a pessoa está no full, às vezes a pessoa está no flex, medalha que a pessoa tem, enfim, tem diversos outros fatores que a gente vai gravar a tela aqui daqui a pouco para vocês verem, que interferem quem ganha no catálogo. Então, entendendo isso, a gente já começa a trilhar nossa aula aqui para uma aula voltada para catálogo. Outra coisa que é importante vocês entenderem sobre o que a gente vai utilizar por aqui nessa aula. Existem alguns meios de fazer, vou falar um pouquinho sobre um e vou falar mais sobre o que a gente vai utilizar de fato. Quando você entra no Mercado Livre, você consegue filtrar anúncios que são de catálogo. Só que o Mercado Livre ele não traz muitas informações sobre esse anúncio. Muitas das vezes ele só mostra o básico ali, quem que tá ganhando, quem que tá perdendo, se tá vendendo, se não tá, enfim. Tudo isso não são dados suficientes para que você consiga fazer uma venda efetiva, né? Você vai estar trabalhando ali na base do achismo. E isso não é legal porque, cara, se você tá levando a sua empresa no método achismo, a chance de você ter vendas é muito mais baixa. Então, para essa análise aqui, para essas pesquisas de mercado, a gente vai utilizar a Ranker. O que é a Ranker? A Ranker é um aplicativo do grupo AG7 que serve para fazer pesquisa de mercado para catálogo mesmo. Então, ela vai te trazer dados como visitas que esse catálogo tem, mesmo se você estiver perdendo, vai trazer uma calculadora de margem para que você defina se esse produto ele vale a pena dentro da sua estrutura ou se ele não vale a pena. Ela traz dados de comparativo de catálogo, ou seja, você consegue visualizar um catálogo de um concorrente em relação ao seu e ver qual que é mais vantajoso. Então, além desses recursos, tem muitos outros que depois vocês vão conseguir acessar por lá para conseguir conhecer a Ranker. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo aqui tem uma condição especial na Ranker. O que é essa condição especial? Se você acessar a nossa descrição agora aqui desse vídeo e clicar no link da Ranker, você vai conseguir o primeiro mês pagando apenas R$5. Ou seja, você vai ter insights infinitos quase sobre os anúncios que você quer participar do catálogo por apenas R$5 por mês. Lembrando que nenhum concorrente tem essa condição e a Ranker é um dos aplicativos que mais traz dados para você conseguir ganhar nos catálogos. Então, vale a pena ir lá na descrição, conhecer um pouquinho sobre esse aplicativo e fazer uma pesquisa de mercado qualificada, né? Então, entendendo quem que é a Ranker, a gente vai depois para uma segunda fase. Não adianta você fazer uma pesquisa de mercado se o seu fornecedor ele não tem produtos que vão te dar margem. Muitas das vezes você procura fornecedores assim, eu quero um fornecedor e vai no site grátis, vai em alguma coisa do tipo, e você não vai conseguir ter produtos nesses fornecedores que vão te dar margem. Isso porque provavelmente esse fornecedor ele compra de outras pessoas, ele não importa diretamente, às vezes ele vende uma quantidade tão pequena que você olha ali e sabe que não vai dar margem, às vezes esse fornecedor ele acaba com o preço do produto dentro do próprio Mercado Livre, então é muito difícil essa etapa de fornecedor. Agregando um pouquinho aqui mais para pesquisa de mercado, existem alguns jeitos que a gente faz para conseguir fornecedores, né? O primeiro deles, que é o mais conhecido, a gente compra um produto no Mercado Livre e vê o CNPJ de quem importou. Isso ajuda muito você entrar em contato com esse fornecedor e conseguir um preço legal. Essa é uma das metodologias. A segunda é usando o próprio Google, né? Às vezes você coloca fornecedor de produtos de utensílio doméstico, aí você encontra um monte de gente e parece básico, mas muita gente não faz isso. E o terceiro jeito, que é mais um presente que eu vou entregar para vocês aqui, que inclusive é um presente que alguns mentorados só de estarem vendo isso daqui vão ficar bravos, mas é uma condição especial para quem tá vendo esse vídeo, que é a seguinte: você vai lá no meu Instagram agora, pausa esse vídeo, vai lá no meu Instagram e responde qualquer history meu com a palavra fornecedor. Quando você fizer isso, eu vou te mandar uma lista com mais de 20 fornecedores que eu utilizo todos os dias aqui na minha operação para fazer pesquisa de mercado. Então, assim, só de estar acessando esse PDF gratuito, tem muita oportunidade lá que vai valer a pena você ter clicado nesse link aqui. Então, assim, tem muita coisa boa lá, coisa que eu compro todos os dias, coisas que eu utilizo
utilizo todos os dias e com certeza você vai conseguir ter um aumento muito grande nas suas vendas. Então vamos lá para a tela, por enquanto aqui, só para vocês entenderem como que eu faço a pesquisa de mercado. Então vamos lá, vocês já estão vendo minha tela aqui. Essa aqui é a Ranker que eu falei antes para vocês. Eu já coloquei aqui um produto que eu encontrei nesses fornecedores que eu falei para vocês, né? Então assim, se vocês entrarem em contato com esses fornecedores, vocês vão ver diversos produtos, mas esse aqui foi um que escolhi por conta do clima aqui em São Paulo, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá muito calor aqui em São Paulo e esse é um dos produtos que tá vendendo muito. E aí já vai outra dica que não tava nem aqui no meu script, né? Aproveite as sazonalidades, aproveite o clima, aproveite tudo em sua volta para vender mais. Por exemplo, vocês estão vendo na tela agora aqui um mini climatizador, né? Ou seja, um mini ventilador. Isso aqui eu tô vendendo mais de 60 por dia só pelo fato de estar calor. Aí logo vai vir o frio. O que vai começar a vender? Aquelas meia calças forradas. Então assim, tem muita coisa que você só vai conseguir aproveitar a oportunidade se você estiver por dentro do mundo lá fora. Natal, por exemplo, cara, quantas árvores que a gente vendeu esse ano? Então, tipo, tudo isso conta para que você acerte em cheio na hora de escolher um produto, principalmente quando a gente fala de catálogo. Então vocês já estão vendo aqui na tela uma análise desse mini climatizador. Lembrando, esse aqui é um anúncio de catálogo, tá? Não é um anúncio tradicional que você ranqueia do zero. É um anúncio que você já vai começar disputando com outros vendedores. Então a gente vai aplicar aqui um pouquinho da metodologia que a gente usa nas nossas pesquisas de mercado. Então descendo a tela aqui, a gente já consegue ter informações relevantes sobre esse anúncio. Então, por exemplo, a gente consegue ver que a maioria dos vendedores que estão comercializando esse produto, eles estão em São Paulo. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente vê que 10% aqui está em Minas Gerais. Ou seja, se você é um vendedor que está em Minas Gerais e o seu comprador também está em Minas Gerais, dependendo do horário que você for aparecer nesse catálogo, você ganha de uma pessoa que está em São Paulo que tem o preço mais baixo que o seu. Explicando melhor, a gente sabe que dentro do Mercado Livre tem o Flex, né? Que são as entregas que ocorrem no mesmo dia através de serviço de moto. Se eu estou em São Paulo e preciso de um climatizador como esse, o Mercado Livre ele vai priorizar os anúncios que vão aparecer primeiro para mim de vendedores que estão em São Paulo. O mesmo acontece para vendedores que estão em Minas Gerais e os clientes estão em Minas Gerais. Então, às vezes, o preço não é o fator determinante. Às vezes, a geolocalização pode te ajudar. Por isso que muita gente tem um certo preconceito com o catálogo, né? Às vezes o cara olha assim e fala, mas catálogo não vai dar margem, mas catálogo é leilão de preço, eu vou ridicularizar minha margem. Não é assim que funciona. Tem muitos outros fatores que podem te ajudar aqui nesse processo, né? Então, a gente já consegue visualizar aqui que a grande maioria é de São Paulo, mas não necessariamente você precisa ter o menor preço estando em São Paulo para ganhar nesse catálogo. Outra coisa que a gente consegue observar por aqui é o método de envio e a gente já começa a enxergar algumas oportunidades a partir disso. Por quê? A gente vê que mais de 50% das pessoas que estão vendendo, elas não estão no full, né? Elas estão utilizando o mercado envios, o que é muito bom para quem tem o full ativo na conta e quer encontrar uma oportunidade, porque apenas 19% das pessoas que estão vendendo nesse anúncio, elas estão no full. Ou seja, provavelmente você vai conseguir sair daqui de uma briga de preços só tendo um método de entrega melhor, né? Então isso já vai te ajudar em muito. Aqui a gente consegue ter uma média de preço por pessoas que está vendendo nesse catálogo, né? Que é um dado super importante também. E descendo a tela aqui a gente consegue ver quem é o vencedor desse catálogo. Então no caso, tá aparecendo aqui que o vencedor é essa Polpo Variedades. Esse cara, ele tá vendendo por R$54, ele tem uma média de 857 visitas e ele está no full. Só que olha que dado interessante, olha o tanto de visita que esse cara tem e olha quando ele criou esse anúncio, né? A gente tá falando, hoje é dia 31, por exemplo, que a gente tá fazendo essa gravação, 31 de janeiro. Essa pessoa criou esse anúncio dia 23 de janeiro e ela já teve tudo isso de visitas, ou seja, é um anúncio que está vendendo muito. Provavelmente por conta do catálogo estar bem posicionado e, na verdade, por conta também do clima que a gente está passando, que está muito calor aqui em São Paulo. Outro dado interessante que a gente observa aqui antes de comprar o produto é sobre a concorrência, que está passando aqui na tela, que tem esse anúncio de catálogo, né? Então, por exemplo, existem 14 vendedores com status Mercado Livre nesse catálogo, Mercado Líder nesse catálogo. O que isso significa? Se você estiver entrando nesse anúncio e não tiver nenhuma medalha, você vai estar disputando com outros 14 vendedores que têm medalha e isso pode ser um fator decisivo para você comprar ou não comprar o produto. Ou seja, você vai estar disputando com 14 pessoas que vão ter vantagem sobre você na hora de você entrar nesse catálogo. Sim, medalha dá vantagem também num quesito de desempate dentro de um catálogo. E aqui eu acho que é o dado mais importante para você analisar quando você vai comprar um produto, tá? É muito importante você olhar para isso, porque voltando naquele tópico que eu trouxe lá atrás, muitas das vezes você pensa que catálogo é somente preço, e não é.
Muitas das vezes você pensa que catálogo é somente você vende quando você está ganhando, o que não é verdade também. Olha que dado interessante que a gente está vendo aqui. Então, daquelas 14 pessoas, a gente sabe que Polpo Variedades está ganhando nesse anúncio de catálogo. Mas dá uma olhadinha aqui só nesses números. Então, por exemplo, esse Romales Importação, ele está no Mercado Envios Coleta, ele está vendendo num preço muito semelhante ao cara que está ganhando, só que ele teve, desde que ele criou o anúncio, mais de 4.000 visitas, que é um número muito relevante. Só que nas últimas 24 horas ele não teve visita nenhuma. Agora a gente traz para um outro exemplo aqui de um vendedor que está vendendo a R$ 50,37. Ele teve 1.392 visitas desde que ele criou o anúncio, mas nas últimas 24 horas ele conseguiu ter 26 visitas. Por que ele só teve 26 em relação à pessoa que está ganhando? Porque ele não está no full. Ou seja, é uma oportunidade muito boa, se você tiver o full habilitado na sua conta, a vender num preço competitivo com a pessoa que está ganhando. Porque assim, se pessoas que não têm esse recurso estão vendendo um pouquinho mais barato só, conseguem estar ganhando algumas vendas, imagine só se você entra com o full e consegue recuperar essas vendas. Então é muita oportunidade. Ó, outro exemplo legal aqui, esse Electronic Center. Ele vende num preço superior à pessoa que está ganhando no catálogo, ele também está no full, o que comprova isso que eu falei antes, só que ele está tendo visitas do mesmo jeito e ele está vendendo mais caro, com mais margem. Outra coisa que aconteceria legal aqui é se chegasse algum outro vendedor oferecendo frete grátis. Então, por exemplo, eu acredito que se você vende num valor acima de R$ 79,00 e abaixo de R$ 83, provavelmente não vai te dar margem nesse produto, mas você ganharia de um vendedor que está no Mercado Livre Full só de você oferecer o frete grátis. Então assim, imagine que é um produto num ticket mais baixo, você consegue entrar nesse catálogo, ter uma margem legal e ganhar de quem está no full. É uma oportunidade muito boa para quem está começando a vender. Então imagina assim, eu quero começar a vender, eu quero começar a aquecer minha conta, só que eu não quero perder dinheiro ranqueando um anúncio. Com certeza, a melhor alternativa são os anúncios de catálogo, para você começar já vendendo, já tendo margem e conseguindo bater de frente com quem tem malhas logísticas melhores que a sua. Então esse dado aqui é muito importante para você conseguir vender no catálogo. Então assim, só para a gente contextualizar as coisas, a gente já falou um pouquinho sobre a Ranker, sobre pesquisa de mercado, já entreguei para vocês um acesso super exclusivo a fornecedores e eu quero fazer um convite especial para todo mundo que assistiu até aqui. Nossa equipe vai fazer uma análise especial da sua conta. Basta você entrar no meu Instagram e responder qualquer history com a palavra análise. Lembrando, essa análise ela é totalmente gratuita, você não vai pagar nada por isso, só que só é válido para quem assistiu essa aula até aqui. Ou seja, você vai lá no meu Instagram, vai responder como análise, a gente vai fazer uma análise completa da sua conta, totalmente gratuita, e depois a gente vai descobrir se você está apto ou não para um produto maior nosso, um produto que somente é válido para vendedores que querem viver de fato do Mercado Livre, que é a nossa mentoria. E você que assistiu até aqui, você também tem um desconto exclusivo nesse produto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha feito sentido para vocês. E se você quer ter essa análise totalmente personalizada e gratuita da sua conta, que provavelmente já vai alavancar os seus resultados, vai lá no meu perfil do Instagram e responde com análise. Lembrando, essa análise ela só é válida se você assistiu essa aula até o final. Tamo junto!